Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui trazendo informação para a população. Então, sim, nós fizemos a entrega de 2 ambulâncias. São ambulâncias equipadas também com suporte de UTI móvel. Então, são ambulâncias adquiridas por meio de licitação. Essas ambulâncias, elas vão nos auxiliar tanto em transporte entre municípios, que nós temos que fazer transportes de pacientes, como eventos, que é necessário a utilização de ambulância, e em situações que é necessário a ambulância também. Às vezes acontece de algum paciente, ele precisar fazer um encaminhamento para o hospital, alguma questão. Nós temos muitos pacientes que em casa eles têm mobilidade reduzida, né? E que precisa desse acompanhamento. Neste momento, nós estamos com 2 ambulâncias novas. Quando nós chegamos da Alcira, nós tínhamos uma ambulância do SAMU, que veio com recurso do Ministério de 2018, antiga, que saiu do SAMU, e as demais todas sem condições de rodagem e para leilão. Nós utilizamos uma frota terceirizada e agora a gente busca reduzir a terceirização com 2 veículos próprios. Quanto a motoristas, sim, nós temos motoristas na Secretaria de Saúde para atender as ambulâncias e também os carros. Nós temos uma alta rotatividade, são mais de 150 pacientes dia. A maioria, claro, vai de carro ou de ônibus, mas tem pacientes que dependem de transferência, que exige a necessidade de ambulância. Nós ainda vamos precisar utilizar o terceirizado, mas reduz esse gasto, né, no momento que a gente tem uma ambulância própria, buscando otimizar esse recurso para que a gente possa utilizar em outras áreas. Com 2 ambulâncias funcionando, não há necessidade de terceirizar 2 ambulâncias. Não é assim que funciona? Como acontece? Hoje a gente tem licitação da UTI móvel. Então, por exemplo, tem uma situação de um paciente que está internado aqui, ele é cachoeirense e ele precisa ir para um hospital de alta complexidade SUS, certo? Nós temos licitação de UTI móvel, é feito a comunicação com o setor de remoções, esse paciente é transportado. Lembrando, pacientes via SUS. As pessoas me perguntam, paciente convênio, pode? Não. Transporte é SUS. O que a gente tem com essas ambulâncias? Hoje, nós temos em média, vou falar assim, varia por mês, 60 a 80 transportes que dependem de ambulância por mês. Certo? Com 2 ambulâncias a gente ainda, talvez porque vai ter dias, às vezes acontece de não ter num dia, mas num dia ter 3, 4, aí eu preciso acionar. Por quê? Geralmente é uma situação de urgência e emergência, que tu não consegue programar, né? Sim. Então a ambulância, ela nos facilita tanto no transporte e, por exemplo, no carnaval, nós precisamos contratar ambulâncias da Live porque nós não tínhamos próprias, né? Sim. Então aí daqui a pouco eu já tô com a minha ambulância, tô com a minha equipe do município, tô fazendo uma divulgação, é com esse objetivo mesmo, né, que nós queremos ampliar a frota. Mas hoje o município tem 2 ambulâncias, uma com suporte de UTI. 2 ambulâncias novas com suporte de UTI e uma ambulância seminova com suporte tipo B. O que é o suporte tipo B? O tipo B, ela é uma ambulância mais simples, que ela vai ter o motorista, o técnico de enfermagem, mas ela não tem a aparelhagem necessária para a UTI móvel. Nós temos também as ambulâncias do SAMU, né, que é o serviço de atenção às urgências e emergências via regulação ali 192. Não é o mesmo objetivo as ambulâncias. As ambulâncias que a gente tem é transporte entre município, entre hospital. Tá? Esse é o objetivo. Nós utilizamos ainda a terceirização, mas ao adquirir veículos próprios, a gente quer reduzir o gasto com terceirização para poder investir mais na nossa saúde. Quer dizer, a terceirização, como a senhora mesmo disse, em algum momento vai ser necessário. Tem 4 pacientes, eu tenho 2, aliás, tenho 3, eu precisar de uma terceirizada, e assim vai, vai funcionar. A gente vai utilizar primeiro a nossa, precisa de uma demanda maior, a gente usa a terceirização. Isso é uma economia. E tem um corpo técnico para isso, secretária? Sim. Nós temos, claro, os profissionais que dirigem a ambulância no SAMU, mas o motorista, por exemplo, o motorista concursado, ele faz um curso específico para dirigir a ambulância, né? Então, a partir do momento que o motorista ele está na saúde, ele é treinado para fazer é uma direção perigosa, é uns cursos específicos que tem para isso. Então, sim, nós temos corpo técnico para isso. A gente sabe que no período de férias a gente sempre precisa fazer alguns remanejos, mas hoje, vinculados à nossa secretaria, nós temos 34 motoristas. Mas eu falo também da questão, uma ambulância tipo UTI, que precisa de um transporte, ela vai precisar de um técnico de enfermagem, de um médico, talvez, como é que isso vai funcionar? O que a gente optou, assim, na hora de pensar nessa licitação? Por que a gente decidiu optar pela ambulância de UTI,
comparado ao transporte, porque nós observamos que o preço ele não variava muito, certo? Que nós fizemos essa adaptação. E para o futuro, não é para agora, a gente vai fazer o transporte do tipo B nesse momento, mas para o futuro nós temos algumas ideias. Então, nós já fizemos a compra com os equipamentos necessários, pensando em algumas ideias que nós temos aí para o futuro. Que não é o agora. futuro e também o que são essas ideias? Não, é no sentido da gente ter uma retaguarda. No momento, a gente vai utilizar para o transporte do tipo B, mas a gente pensa grande. Aí a gente pensa em ter algumas ideias para o futuro para avançar aí no atendimento de urgência e emergência em Cachoeira do Sul. Então, a gente já optou de fazer essa compra, já que é um veículo caro, que não ia dar tanta diferença na licitação, de fazer uma compra com equipamento especializado, até porque pode dar suporte para o SAMU quando for necessário. Bom, por outro lado, a Prefeitura fez uma licitação terceirizando veículos, no sentido de até diminuir custos, né? Mas, naquele período, também foram comprados 2 veículos. Com 2 veículos da secretaria, ou algum veículo próprio, tira-se dessa licitação um veículo terceirizado, é isso? Não, deixa eu explicar. Hoje a nossa secretaria tem 16 veículos locados que são utilizados para viagens intermunicipais, locados, porque alta rodagem, Dalcira, com essa alta rodagem, nós vamos economizar em manutenção de carro, nós vamos trabalhar com mais segurança e com mais qualidade. Nós fizemos a aquisição de 10 veículos, além disso. Então, hoje a nossa frota é de 26 veículos, 16 alugados, que é para transporte intermunicipal, e 10 novos veículos, que é para as ações de visita domiciliar, as caminhonetas para as ações da dengue. Nós temos veículos que são para o interior, veículos que são para a RAPS, que é o CAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Eu vou só mostrar para vocês um comparativo. Eu conheço muitos secretários, porque eu trabalho na 8ª, né? Agora estou cedida para o município. Eu cheguei no município de Arroio do Tigre, que tem o quê? 12 mil, 14 mil habitantes. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, quantos carros vocês têm aqui para fazer as viagens? Bom, nós temos 15 carros. Quando eu cheguei na Secretaria Municipal de Saúde, eu nunca me esqueço, Dalcira, o sofrimento dos motoristas porque o carro quebrava, não tinha como arrumar, porque não tinha quantidade de carro. Cachoeira do Sul, com 82 mil habitantes, quando eu cheguei, tinha 14 carros com capacidade de utilização e com 200 mil quilômetros rodados, certo? 14 carros, um município de 82 mil. Enquanto eu conversava com outros secretários, e a logística, ela não fechava. E outra coisa, botando as pessoas na estrada, risco, segurança, manutenção. Precisamos, hoje, com o GERCOM, que é o sistema do Estado, vou te dar um exemplo. Se nós não tivesse carro, sobrou 8 vagas para o mutirão de joelho em Guaíba, que não ocupou, que não era da nossa referência. Ofereceram para Cachoeira. Eu tenho carro para levar, 8 pacientes vão fazer uma cirurgia de joelho, sabe? Então, tu ter esse veículo, ele te dá a possibilidade de tu acessar também mais referências. Então, hoje nós temos 26 veículos, os 26 veículos atendem a demanda da secretaria e também as ambulâncias. São propostas diferentes de atendimentos. Eu tenho todo dia, eu tenho ônibus para Porto Alegre, eu tenho ônibus para Santa Cruz, eu tenho ônibus para Santa Maria. Eu tenho pacientes de laudo que eles têm que viajar em carro individual, porque imunossupressão, tem alguma doença que não pode viajar com outra pessoa. Eu tenho pacientes que vão, às vezes, para Passo Fundo, para Pelotas. Por quê? Porque o sistema do Estado, ele tem as regiões, só que às vezes tem especialidades que é fora da região. E quando a gente tem o SUS gaúcho, o que acontece? Às vezes, no SUS gaúcho, surgem vagas em outros locais. Os nossos pacientes, eles têm um serviço, assim, de transporte, hoje eu posso dizer, muito diferenciado em Cachoeira do Sul. Bom, 8 pacientes vão a Guaíba fazer cirurgia de joelho. Já foram, né? Já eu tô foram. dando um exemplo de um dia que teve. Olha só, fora um mutirão, fora da nossa referência. Nossa referência é joelho é o HCB média complexidade Santa Cruz alta, mas aí vagou lá via SUS gaúcho. Isso não é nós que escolhemos, né? O GERCOM disponibilizou e falou assim pro gestor: Camila, olha só, eu tenho 8 vagas em Guaíba sobrando aqui para fazer o procedimento. Tu tem interesse? Eles questionam. Tu tem interesse de levar os teus pacientes? É fora da referência. Bom, é uma cirurgia de 19, 20 mil, meu paciente está quanto tempo na fila de espera? Tenho muito, interesse. Vou consultar esse paciente, vou falar, tu está na fila, surgiu a oportunidade lá,
Vamos fazer. E por falar em fila, nós tínhamos, ou temos ainda uma fila muito grande de joelho, de ombro, né, e quadril. Nós temos uma fila grande de traumato média complexidade, né? O SUS Gaúcho esse ano ele continua, então o estado do Rio Grande do Sul, a média complexidade, ele vai continuar fazendo novos procedimentos e em breve nós vamos estar, já buscamos algumas emendas, né? E vamos estar fazendo algumas negociações para que a gente possa também ofertar uma redução significativa dessas filas. Bom, essa é uma antiga reivindicação desses pacientes, porque tem gente há muito tempo esperando essa cirurgia, né? Sim, desde que eu entrei na gestão, eu acompanho as filas, todo mês eu acompanho as filas e as reduções das filas. Eu entrei na gestão e tinha pacientes em 2016, tanto que teve um caso que saiu na RBS, que o paciente que esperava mais tempo na fila de traumatologia era de Cachoeira do Sul, isso infelizmente. E quando a gente olha para uma cirurgia de média complexidade, o município ele é responsável pela atenção básica. E o Estado ele colaboraria na média complexidade, bem como o governo federal. Mas essa questão das filas não é uma situação só de Cachoeira, né? E muitas vezes o município tem que arcar. Por quê? Porque o governo federal e o Estado não dão conta disso sozinho. E aí o município ele não vai deixar o seu paciente esperando, ele vai buscar algumas estratégias, vai buscar emendas, vai fazer negociações para que isso ocorra. Mas a gente sabe que o gestor que fala assim, eu vou zerar a fila, tu nunca zera a fila. Por quê? Tu pode reduzir essa fila, mas sempre tem novas pessoas entrando. Por isso que a gente também precisa pensar na prevenção de alguns agravos, né? Porque existem muitas dos procedimentos de traumato, às vezes é acidente de trânsito, né? Muita situação a gente vê. A gente vê aqui também associado ao trabalho, quedas de cavalo, várias complicações que tem. Então, a gente precisa pensar sempre no que é o causador e também buscar prevenir algumas situações. Mas nós temos filas aí, mas nós estamos trabalhando fortemente na análise dessas filas. Ano passado, nós já fizemos bastante cirurgias e a gente espera esse ano também trazer mais novidades quanto à ampliação das cotas. A gente sempre busca a nível de estado e de governo federal e também agir enquanto município. Bom, uma das formas também de diminuir filas e fazer as filas andarem seria aquela questão dos nossos centros de referência, né? O último foi o 60 mais e antes dele o Ser Mulher. Né? Como é que no Frigir dos Ovos esses centros de referência estão funcionando na curva da Davi Barcelos? Sim, o 60 mais, o Saúde 60 mais. É porta de entrada da atenção básica. Então, tem que ir lá na unidade de saúde. Lá vai ser aplicado um questionário que ele avalia sobre as condições de autonomia e independência do idoso, certo? Não são todos os idosos que são encaminhados para o 60 mais, Dalcira. São idosos frágeis e idosos com diagnóstico de demência. Esse idoso, se ele está dentro dos critérios, ele é encaminhado e ele vai consultar lá no ambulatório da Davi. Lá na Davi, nós estamos tendo uma ótima adesão. Então, tem a consulta com o médico clínico geral e aí, dependendo do plano terapêutico desse paciente, ele pode ir para fisioterapia, para psicologia, em algumas situações pode ser encaminhados para o neurologista. O 60 a mais me surpreendeu bastante. E nós fizemos uma força-tarefa em Cachoeira do Sul e continuamos fazendo para avaliar os idosos o quanto teve uma boa participação e o feedback que a gente está tendo assim do bom atendimento. O Ser Mulher também, nós temos os encaminhamentos via atenção básica e tem uma ação muito importante que a gente vai fazer agora ao longo desse ano, que eu acho que vai ser um grande diferencial, além das linhas de cuidado, de câncer de colo de útero, de mama, mas nós já tivemos reunião agora em fevereiro, vai ter a próxima, nós vamos iniciar o processo de capacitação dos profissionais da rede para a inserção de DIU e Implanon. Então, são os próximos passos para esse ano. O Ser Mulher, ele é capacitador e eu também já estou capacitando a minha equipe num processo de organização desse planejamento para que a gente possa, né, porque hoje na rede não é colocado DIU, e o Implanon, que é um implante subdérmico, né? E nós vamos estar fazendo agora a capacitação nos próximos meses. Tem um número mínimo que cada profissional precisa fazer de habilitações para iniciar essa inserção. Então, eu acredito que nós vamos ter um impacto além das linhas que a gente já conhece. Colo de útero, mama, também a parte do planejamento reprodutivo, com métodos contraceptivos de longa duração. O DIU podendo usar até 10 anos, né? E o Implanon até 3 anos.
Olha, é um avanço significativo na questão do planejamento, inclusive familiar, né, de famílias de baixa renda. Isso, o que a gente fala? É o planejamento reprodutivo. Por quê? Qual que é o melhor método para a mulher? É o método que ela melhor se adapta, né? E muitas vezes, quando a pessoa faz o uso do anticoncepcional oral ou do injetável, ela tem dificuldade de se adaptar ou tem alguma contraindicação, muitas vezes esquece. E esses métodos, como o DIU, o Implanon, eles são métodos mais seguros, né? E garantem uma continuidade maior e um acompanhamento. E ter a ampliação desse acesso vai ser muito bom para a Cachoeira do Sul, porque a mulher ela vai receber o DIU gratuitamente, o Implanon também, a gente recebeu do Ministério a capacitação, só que existe um processo de treinamento das equipes. Então, março e abril nós vamos estar focando nesse treinamento das equipes para logo começar esses implantes. Secretária Camila, qual seria hoje? Nós temos aí o Ser Mulher, o Saúde 60 a mais, a cardiologia, a fila de traumatologia que tem dado uns passos importantes, né? Mas na sua avaliação, qual é o gargalo ainda na saúde pública de Cachoeira? Eu sempre falo, nós estamos falando aqui de serviços de média complexidade, Sim. tá? De média complexidade. Uma das questões, quando eu pensei em atuar como secretária de saúde, é a atenção básica. Porque não adianta a gente pensar na especialidade e não pensar na atenção básica, nas unidades de saúde. Quando nós buscamos esses recursos do PAC, recuperar esses recursos do PAC, não sei se tu já passou ali no Alto do Amorim, está alta já as paredes da unidade de saúde. Eu sempre pensei e penso todos os dias que nós precisamos qualificar a nossa atenção básica, mudar o nosso processo de trabalho da atenção básica. E é muito difícil. É muito difícil porque nós temos que fazer uma mudança cultural também da cidade, né? Então, assim, o nosso foco principal é trazer mais qualidade para essas unidades. Agora nós temos, então, a EAP do Alto do Amorim, encaminhamos para licitação a reforma da Fátima, o CAPSI, ali que é a rede de atenção psicossocial, também está sendo construído. Vamos estar encaminhando a Tibiriçá. Eu penso que nós precisamos ampliar a rede básica do município, estar mais próximo das pessoas, cuidar das pessoas dentro do seu território e mudar um pouco essa perspectiva de apenas procurar o serviço quando já está doente. Nós precisamos trabalhar com prevenção, promoção à saúde, ampliar cuidado na atenção básica para reduzir complicações. Eu vejo que nós temos uma cidade envelhecida, uma cidade muitas vezes adoecida, nós temos muitas pessoas com hipertensão, com diabetes, com outras complicações de saúde que são agravamentos crônicos, que estão muito associados com estilo de vida. Tabagismo, sedentarismo, o fumo e o álcool. Então, são fatores, eu sempre digo, nós precisamos ter um serviço de saúde qualificado e nós precisamos da colaboração do usuário. O nosso foco, principalmente esse ano, vai ser qualificar as ações dentro da atenção básica. Nós pretendemos fazer ações de articulação junto com a assistência farmacêutica. Inclusive, hoje fizemos uma ação importante, né? Fomos na farmácia assinar a PL para a criação do cargo de atendente de farmácia. Essa era uma coisa que me incomodava muito, porque eu penso, como que não existe o cargo de atendente de farmácia? Hoje, quem dispensa as medicações na farmácia é o auxiliar administrativo, muitas vezes, e o atendente de farmácia é aquele profissional que faz um curso de no mínimo 240 horas, que é preparado para isso. A dispensa de um medicamento, ela é muito importante, e os recursos humanos na farmácia, eles são muito importantes. Então, hoje a gente conseguiu encaminhar essa PL, que eu considero uma vitória, a gente trazer mais pessoas especializadas. E quando eu falo de acesso aqui, eu não estou só falando de consulta médica, tá? Eu entendo que nós temos que ampliar a saúde bucal do município. Poucas pessoas têm acesso ao dentista. Eu peço que reflitam aí. Qual foi a última vez que você foi no dentista? Essa é um ponto que eu acho muito estratégico, tanto que o meu sonho, a minha luta é para que a gente tenha uma unidade odontológica móvel, para que a gente possa fazer no território ações, não tem um posto de saúde lá, mas podemos levar a unidade odontológica móvel. Esse ano a gente fez uma ação com o Senar, em parceria, que nós levamos ali para o Rincão dos Menezes. Uma semana de atendimentos ali no Rincão dos Menezes, foram 48 pacientes atendidos. E foi muito legal.
E foi muito legal. Tanto que eu levei o prefeito lá, brinquei com ele. Eu falei assim, prefeito, eu vou te levar lá para te ver o quanto é boa essa unidade móvel para a gente ser parceiro, né? De buscar uma emenda, de buscar a possibilidade de adquirir essa unidade móvel odontológica. Olha, seria um ganho imenso, né? Porque a gente sabe que às vezes a saúde bucal não tratada, ela leva a outras complicações cardíacas, né, intestinais, né, estomacais. Então, um cuidado da cabeça aos pés. Não, sem dúvida. E quando a gente fala da saúde bucal, tu bem dissestes, né? Um problema na boca pode gerar complicações em outras partes do corpo. E quando a gente fala de acesso à saúde bucal, ainda é pouco... é limitado esse acesso e por isso que eu considero que a gente tem que trabalhar para a ampliação dessas ações. Eu sei que toda a população deseja muito exames, consultas, cirurgias, mas eu tenho essa perspectiva que a gente vai conseguir mudar quando nós ampliamos acesso na atenção básica, reduzimos agravos e certamente a gente precisa também olhar para a mudança, nós estávamos falando da Covid, né? Para a mudança do perfil das doenças também. Nós precisamos lembrar da vacinação, que muitas pessoas deixaram de se vacinar, que aí surgem novas doenças. Nós precisamos ver que toda hora existem novas doenças emergentes, doenças que surgem. Então, o perfil da saúde pública ele precisa ser dinâmico. O meu planejamento ele precisa entender o quê? O perfil epidemiológico, do que as pessoas estão adoecendo e por que as pessoas estão morrendo. Quando eu olho para esses dados, eu sei para onde eu vou agir. Bom, nós temos... Aí, já quase no finalzinho, Camila, a gente passou rápido, né? Agora... Tem um outro problema sério, que são as pessoas que brigam por uma vaga, por uma consulta, e quando são chamadas, não aparecem, não cumprem com aquele seu horário, tiram vaga de outras pessoas que poderiam estar lá sendo atendidas. Como resolver isso? Sem dúvida, tu deve ter acompanhado os dados do caso, né? Que nós tivemos em dezembro 25% de faltas nos atendimentos, Muita nas coisa. terapias voltadas, né, para o tratamento de TEA. Nós também trouxemos os dados do CAPS-I. Eu falo a importância de lembrar que tem uma fila quando você consegue uma vaga. Se não vai poder ir, avisa com antecedência. Existem pessoas na fila, nós precisamos da corresponsabilização da população. Eu sei que tem a questão do transporte que influencia, um dia de chuva que influencia, mas já aconteceu, Dalcira, de um dia chover e ninguém aparecer na agenda do dentista. O dentista chega para mim, olha, tinha 10 agendamentos, ninguém apareceu. Mas chuva nunca derreteu ninguém, né? Nunca derreteu ninguém. Mas o mais importante, às vezes acontece, você agenda um transporte, tá? No momento que a pessoa confirma, eu dispensei um motorista, eu dispensei um carro, precisa ir. Às vezes é uma consulta com um neurologista. Quantas pessoas estão na fila do neurologista? A pessoa não vai. Infelizmente, nós temos um absenteísmo aí bem grande e parte muito da conscientização da população. Por quê? Porque nós precisamos entender que essa vaga, o SUS, ele não é gratuito. As pessoas, às vezes, não dão a devida responsabilização porque acham que é gratuito. Mas todo mundo está pagando, Todo mundo está pagando. E nós temos uma fila e nós precisamos buscar que as pessoas sejam atendidas. No ambulatório de especialidades, ali na Davi, nós temos muitas faltas também. Faltas. É uma judiaria, né? Tanta gente esperando. É uma pena, tem pessoas esperando. Então, a gente pede, não vai poder ir, avisa no mínimo, com 12 horas, 24 horas de antecedência, a gente remarca. Você vai garantir que outra pessoa seja atendida. E também essa pessoa vai garantir a vaga para dar, porque todo mundo pode sofrer um imprevisto. Sem dúvida. Agora, é muito alta essa abstenção, 25% abstenção é alta. É muitíssimo alta. Camila, muito obrigada por ter vindo, obrigada pelas informações. Bom final de semana. Eu que agradeço o espaço, um bom final de semana a todos.